Olá, hoje nós vamos falar sobre o coração. Ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, que vai além da figura romântica, das emoções, enfim. Pesquisas recentes mostram que o coração, que tem alguns milhares de neurônios, passa instruções para o cérebro, que é gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre o coração. Ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, que vai além da figura romântica e das emoções. Pesquisas recentes mostram que o coração, que tem alguns milhares de neurônios, passa instruções diretamente para o cérebro, que é influenciado a nos fazer sentir bem. É como se a gente tivesse dois cérebros dentro de um só, um emocional e o outro cognitivo, ambos trocando informações precisas. Afinal, como anda a sua saúde e principalmente como anda o seu coração? Quanto tempo você não vai ao cardiologista? Ou você é daqueles que só marcam uma consulta quando não se sentem bem? Para conversar comigo, aqui hoje no programa Análise Direta está o cirurgião cardiovascular Dr. Ed Moatic Gabriel. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, que negócio é esse que o coração se comunica diretamente com o cérebro? Como isso funciona? O coração ele tem artérias que conectam o cérebro a ele. Então, de tal forma que o fluxo sanguíneo gerado pelo coração a cada batimento cardíaco interfere diretamente no funcionamento do cérebro. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração começa a bater com dificuldade, automaticamente o fluxo sanguíneo que chega até o cérebro diminui e aí a pessoa começa a ter sintomas muito comuns, como tontura, pode até convulsionar, embaçamento visual. Então esses sintomas a gente tem que estar atento porque pode ser de causa cardíaca e não do cérebro propriamente dito. Gente, nunca pensei nisso. Existe algum tipo de, outro tipo de sintoma que a pessoa pode sentir e nem imaginar que pode ser do coração? Algum problema do coração? Pode. A gente sabe que o coração gera fenômenos associados, né? Não são diretamente relacionados ao aparelho cardiovascular. Por exemplo, uma dor de estômago pode eventualmente indicar um problema cardíaco. É que é muito difícil, num primeiro momento, taxar essa dor gástrica como sendo uma dor de causa cardíaca. Mas as pessoas devem ter em mente que se elas tiverem fatores de risco, se elas forem fumantes, obesas, diabéticas, hipertensas, se houver uma história familiar muito rica em problemas de coração, a existência de uma dor de estômago, por exemplo, permanente, que não melhora com nenhum remédio, pode ser um sinal de alerta de que essa dor não melhora exatamente porque ela não é causada pelo estômago. Ela está localizada na região do abdômen próximo ao estômago, mas ela pode ser uma irradiação de um problema cardíaco. E nesse caso a dor aparece de vez em quando ou ela é uma dor crônica ou ela é aguda, ela é forte e acontece uma vez só e não passa mais? Nós temos as duas modalidades. Existem aquelas pessoas com dores crônicas, que geralmente essas pessoas estão de certa forma até adaptadas ao problema. Então elas convivem com essa dor às vezes acentua quando essa pessoa faz algum esforço mais importante. Agora, a dor aguda, aquela dor que de repente piora numa intensidade que não é igual às demais, limitando a pessoa, a ponto da pessoa ter que parar, está dirigindo o carro, tem que parar, está caminhando, tem que parar, está em casa assistindo televisão, de repente não consegue mais nem conversar, essa dor ela é mais perigosa. Então essa intensidade muito aguda por um tempo que se prolonga é mais preocupante. Já aconteceu de aparecer no teu consultório pacientes que pensavam que tinham problema de estômago, ficavam tomando remédios para o estômago? E a causa ser cardíaca, né? Sim. Já? Às vezes a pessoa procura o cardiologista, por exemplo, por uma dor torácica mal explicada. E quando a gente conversa, ela acentua que a dor é mais na região do estômago, até às vezes nas costas, ou seja, não é aquela dor típica. Qual que é a dor típica? Do lado esquerdo do peito, irradiando para o braço esquerdo, para o rosto. Então, muitas vezes a pessoa nos procura por esses tipos de dores diferentes do padrão normal. E aí, na investigação da conversa, na história que a gente vai avaliando durante a conversa,
Se houver realmente uma quantidade grande de fatores de risco, como eu citei, cigarro, gordura, diabetes, colesterol, a gente acaba pedindo uma avaliação cardiovascular, já imaginando que a gente possa estar diante de um quadro fora do padrão normal. E esse é mais perigoso porque não está muito claro para a gente, né? Então, às vezes pode ser subestimado, tanto pelo médico como pela própria pessoa que está sentindo o problema. Agora, me fala um pouquinho mais sobre essa ligação entre o coração e o cérebro. O coração e o cérebro, até trouxe aqui um molde para auxiliar os nossos telespectadores. Esse é um molde feito em impressora 3D que mostra aqui o nosso coração simplificado, né? Então o coração está até aberto aqui, mostrando dentro dele que ele é um órgão com cavidades e nasce desse coração, dessa região aqui, dessas duas cavidades, nascem artérias grandes, né? Então nós temos uma artéria chamada artéria do pulmão, que nasce do lado direito. Deixa eu ajeitar para o senhor. E nós temos essa grande tubulação aqui que eu estou mostrando, que é a artéria aorta, que nasce do lado esquerdo do coração. Vejam que essa artéria nasce do coração e ela desce, vou girar aqui, ela desce até quase a região do púbis e vai gerando ramos para todos os órgãos do nosso corpo. O que ocorre é que essa grande artéria aqui chamada aorta, ela também gera dois ramos principais para o cérebro, que são as carótidas, que a gente sente o pulso quando a gente palpa aqui o pescoço. Sim. Quando a gente faz academia, às vezes a gente quer ver a pulsação. Então, essa sensação aqui no pescoço é exatamente de dois grandes ramos dessa artéria aorta. Esses dois grandes ramos que aqui são estão... esses aqui? Não, são esses dois aqui que estão um pouquinho escondidos. Isso. São chamados de artérias carótidas. Essas duas grandes artérias representam a comunicação do músculo cardíaco com a massa encefálica. Cada vez que o coração contrai, ele bombeia sangue para o corpo todo, mas também para o cérebro por meio dessas duas grandes artérias, que são essas que a gente sente o pulso. Qualquer obstrução nessas artérias, uma placa, uma alteração de tortuosidade, alguma coisa eventualmente até de nascença que a pessoa possa ter, obstrui o fluxo para a cabeça e aí progressivamente a pessoa começa a ter sintomas um pouco estranhos. Ela pode perder as forças do movimento, ela pode não sentir adequadamente, ela pode começar a andar mancando, ela pode mudar a fala, de repente você começa a não entender o que ela fala, a boca começa a entortar. Então são sintomas, além de sintomas inespecíficos, uma tontura, dor de cabeça que não melhora com nada, às vezes até um quadro de convulsão. Então muitas vezes a primeira manifestação dessa obstrução, a pessoa está andando na rua e cai de repente e tem uma convulsão e é levada para o hospital sem saber o que está acontecendo. Aí no primeiro momento se pensa, será que tem uma doença do cérebro, um câncer no cérebro? É uma hipótese, mas muitas vezes o que acontece é uma obstrução dessa transição, coração-cérebro, que é feito por essas duas grandes artérias. E aí, de repente, a placa é de gordura? É uma placa de gordura, de cálcio, é resultado dos nossos hábitos alimentares ou dos nossos hábitos de vida, então fumo, uso de drogas, né, uma coisa mais moderna, bebida alcoólica em excesso, diabetes, carne de porco em excesso. Então, todos esses hábitos que a gente sabe que não faz bem, pode ocasionar a formação de placas de gordura. Essas placas de gordura, eu gostaria até de mostrar aqui para os nossos telespectadores. Aqui, olha, doutor. Nesse sentido, né? A gente tem uma progressão da doença. Então, aqui uma artéria limpa, limpa, sem nenhum tipo de obstrução. Aí, progressivamente, essa artéria vai tendo aqui internamente um acúmulo de um resíduo gorduroso. Que é a chamada placa de gordura, é essa parte amarelinha aqui dentro. É a amarelinha aqui, né? Amarelinha aqui. Essa placa mais vermelhinha, o que é? Não, essa vermelhinha é da estrutura normal da artéria. Acho que no próximo molde vai ficar mais nítido. Aqui já é uma evolução mais preocupante, olha, um acúmulo... Cuidado com a sua mão quando o senhor põe, tem que ser por cima. Por cima, né? Então aqui a gente vê uma placa de gordura e aí a gente luta para não chegar nessa fase. Meu Deus, que horror! Aqui nós temos um grande entupimento da artéria, gordura e aqui um coágulo. Uma trombose. Então, aqui é o fim da linha. Quando acontece isso na carótida, gera o AVC, o acidente vascular cerebral, aí a pessoa fica com aquela sequela terrível. Isso pode também acontecer no coração, dar um infarto do miocárdio e assim por diante.
Então, esse é o fim da cascata, esse é o fim de toda a cascata que a gente... Isso é a hora que entope mesmo e dá o problema, e aí dá o né? evento... Em outras artérias pode dar infarto? Pode, por exemplo, no coração dá um infarto do miocárdio, nas pernas dá uma obstrução das pernas, do fluxo das pernas, que a pessoa de repente não consegue mais andar. Ou até, o que é comum, a pessoa começa a não sentir mais a perna. Eu tenho relatos de alguns pacientes que estavam dirigindo o carro, essa placa de gordura subitamente se deslocou e entupiu e ele perdeu a noção de brecar e acelerar, quase que ele bateu o carro. Eu tive um paciente uma vez que o relato dele, quando ele chegou ao hospital, foi esse. Ele dirigiu o carro, de repente ele sentiu uma sensação de frio na perna, perdeu a sensação de comando e ele quase bateu o carro. Ele estava indo para um shopping, de repente ele não sabia qual que era a perna direita, esquerda, como que ele ia brecar, quase que ele teve um acidente automobilístico, inclusive. Que perigo, né, doutor? Então essa é uma evolução que a gente... Só que essa evolução não é, na maioria das vezes, não é imediata. Isso é resultado de anos de erro nos hábitos de vida. Então dá tempo, diante desse contexto que é tempo dependente, daria tempo da gente evitar. Então, mudar os hábitos de vida é importante, procurar o cardiologista com mais frequência. Dá para perceber quando está no começo isso, doutor? Quando está naquele... primeiro... Nessa fase aqui, por exemplo, olha, que é uma fase muito inicial, que a gente vê um resíduo de gordura ali no fundo, olha, amarelinho lá no fundo, dá para a gente... aqui, é virado para cá, ó, que o senhor tem que pôr, ó, doutor, ó. Isso. Ah, sim, aqui o amarelinho, ó. Vamos mostrar outra vez. Isso, olha. Essa região aqui, olha, que é um resíduo de gordura muito no início, esse resíduo não gera nenhuma repercussão. A pessoa não tem tontura por causa disso, não vai infartar por causa disso. Mas dá para ver no Mas os exames que a gente pode solicitar no check-up cardiológico nos permite detectar precocemente. E aí, diante dessa constatação, o que nós podemos fazer? Alertar a pessoa quanto a fatores de risco ou até já começar alguma medicação. Que tipo de exame que detecta essa gordura? No caso, por exemplo, das artérias aqui do pescoço, pensando na repercussão do cérebro, a gente pede uma ultrassonografia para avaliar o fluxo dessas artérias. Um exame simples que tem uma importância diagnóstica e prognóstica. Simples e rápido, né, doutor? Simples, rápido, não precisa ter jejum, não precisa ter nada, mas tem uma importância prognóstica muito grande. Porque se você não consegue detectar nessa fase, né, se você não consegue detectar nessa fase e acaba evoluindo para essa etapa aqui mais trágica, a gente tem que partir para a cirurgia. Que horror, não? E tem a primeira fase... Tem a primeira fase que é quando... Que tá aqui. Aí, deixa eu ver essa daqui, ó. Ah, daí essa vai aqui tomando conta. Essa é uma fase parcial do processo, né? Quase metade da artéria já está entupida. Nisso, assim, passando de um para o outro, são anos, né? Pode ser, depende muito dos hábitos de vida da pessoa. Ontem, por exemplo, no consultório, eu tive um paciente que me falou que está comendo linguiça com queijo amarelo todos os dias. E ele já é operado no coração. Deus. Por que isso todos os dias? É uma teimosia. Ele está com vontade de morrer? Ele está contestando as regras. Mas ele, por exemplo, que já chegou nessa fase final do entupimento completo, já teve um infarto. Já teve um infarto, já foi operado e ele agora persiste em comer. Então, essa pessoa, por exemplo, uma outra artéria vai ter uma evolução muito rápida para o entupimento completo. Porque linguiça tem muita gordura, linguiça, né, com queijo amarelo todos os dias, mortadela, quer dizer, são produtos que, se consumidos, têm que ser consumidos com muita moderação. O queijo amarelo, que o senhor fala, quanto mais amarelo, pior, quanto mais amarelo, né? mais concentração de colesterol. Então, por isso que a gente recomenda, no caso do queijo, os queijos mais brancos, né? Então, o queijo branco propriamente dito, aquelas mussarelas mais brancas. Queijo Minas. Queijo Minas, mussarela de búfalo. Tem um Minas que é um pouco mais branco, que é aquele que vem numa aguinha. Assim, isso, mais branco é porque ele tem uma taxa menor de gordura, dessa gordura mais tóxica. Agora, os queijos mais saborosos, a gente sabe que são os mais amarelos, né? Então, por isso que eles podem ser consumidos? Podem, mas com muita moderação. Pouco, né? Não pode ser um hábito diário, jamais. Semanal. Mesmo comendo pouco, doutor, não pode comer queijo todos os dias? Amarelo não, amarelo escuro não. A gente recomenda o queijo branco com uma quantidade no café da manhã talvez, mas não comer em todas as refeições, porque senão todos os queijos têm algum tipo de gordura e aí isso vai também gerando a formação dessas placas que eu mostrei. E a carne de porco, doutor?
Antes era muito discriminada, né, a carne de porco, todo mundo falava que fazia mal, tudo. De uns tempos para cá, tem muita gente até usando a carne de porco como uma carne light, dependendo, lógico, né, da parte do porco do animal, que é usada, né? O que o senhor acha? Eu acho que esse ponto é o principal, hein? Saber como que foi processada essa carne e saber que no caso do porco, por exemplo, existem alguns músculos do porco, algumas carnes, né, vamos colocar assim, que são mais próximas de um produto sem tanta gordura. Mas é preciso conhecer. A gente sabe que os miúdos em geral, que se usa nas feijoadas, tem que tomar um certo cuidado, né? O bacon, o torresmo, esses produtos a gente sabe que são tóxicos, né? Tem uma gordura muito tóxica. Então, posso comer isso? Se os nossos telespectadores perguntarem. Pode, ninguém deve se inibir quanto a isso, mas não pode ter um hábito frequente. De vez em quando, né? Esse de vez em quando é a cada 15 dias, consumir numa pequena quantidade, não é também para comer uma quantidade absurda, porque você pode comer uma vez por mês, mas se for muito, equivale a você ao estrago que você faria se estivesse comendo todo dia. Então, esse cuidado, o problema é que a população não consegue ter essa dosimetria, né? O produto acaba sendo tão saboroso que consome-se com muita quantidade. É verdade. Esse tipo de alimento é saboroso, então... Atrai o consumo diário. É o tipo de alimento, né? que você vai comendo, nunca farta, né? Dá vontade de comer mais. E às vezes tem uma questão socioeconômica, às vezes esse tipo de alimento ele é mais em conta financeiramente, e aí a população como um todo acaba utilizando no seu dia a dia. Então, é difícil. Eu já tive, por exemplo, pacientes que me questionaram, mas o senhor está pedindo para não comer essa carne de porco, mas é a que eu tenho condição de comprar. Então, a gente fica num limite também, eu vou falar para a pessoa comer uma outra carne, quer dizer, a gente tenta pedir para ela encontrar um máximo de equilíbrio, né? Para preservar a sua saúde, porque senão não adianta também a parte financeira, socioeconômica e ir morrendo gradativamente, né? Verdade. Bom, a gente vai para um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco falando mais sobre o coração. Você vai entender aí um monte de outras coisas, outras particularidades do coração, ok? Até já. Estamos de volta com a Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Dr. Edmo Atic Gabriel. Ele é cirurgião cardiovascular, a gente está falando várias coisas aí sobre o coração, né? Principalmente da ligação entre o coração e o cérebro, né? Mas antes de eu voltar nesse assunto, eu quero lembrar, a gente estava falando de alimentação, né? Antes de encerrar o primeiro bloco. E aí a gente conversou aqui no intervalo, né? Acabamos lembrando dos nossos pais, dos nossos avós. A minha avó morou em fazenda muito tempo. Fazenda, sítio, muito tempo da vida dela. E antigamente a maioria das pessoas tinha uma vida mais rural do que urbana e tomava leite diretamente da vaca. Hoje a gente sabe que é muito gordo, tem muita gordura, né? Eles tomavam aquilo todo dia. Carne com gordura, enfim, porco, né? Carne de porco. E a gente era altamente consumida, né? Pois é. E de uns tempos para cá que começou-se a falar que isso faz mal, aquilo faz mal. E na época da minha avó, não, todo mundo comia isso, vivia normal. E aí, por que essa mudança? Essa é uma pergunta interessante que vale a pena a gente discorrer sobre ela, porque houve uma mudança, uma transição aí demográfica e cultural, de tal forma que hoje a gente tem vários estudos populacionais mostrando que a longevidade das populações camponesas ainda é maior do que a população urbana. E num passado, como você citou, pais, avós, eles tinham uma vida muito ligada ao campo, né? Então eles produziam a sua própria comida, verduras, era aquela questão da horta caseira, os seus próprios animais. Então chegava na época do Natal, como agora nós estamos chegando, tinha o porco e o peru criados para aquele momento, para o abate naquele momento, o leite da vaca consumido diariamente. Então, o que mudou que certamente interferiu nessa piora da qualidade? A industrialização, ela foi algo revolucionário, espetacular, ninguém vai ser contra, mas o processo da industrialização também trouxe algumas desvantagens, como por exemplo a questão da utilização de corantes, de produtos químicos associados aos alimentos,
e que esses produtos acabaram por gerar uma alteração na composição do alimento. Então ele deixou de ser tão inofensivo para algo que pode fazer mal à saúde. Então o mesmo leite de vaca, hoje, não se recomenda tomar com frequência. Por quê? Porque hoje a vaca se alimenta com alguns produtos que podem ter corantes, podem ter produtos químicos, pode ter conservantes, o que não se usa, hormônios, hormônios, né? Que a gente sabe que às vezes se usa para o crescimento. E antigamente não havia, né? Muitas vezes o próprio solo era tratado de uma forma mais natural e hoje ele é usado em conjunto com fertilizantes, com produtos químicos, que fazem com que a verdura, os legumes que crescem, os tubérculos, cresçam já absorvendo esse conteúdo. E aí quando você come diretamente isso sem um preparo... Aí a vaca vai lá e come... O animal se alimenta, o porco, a vaca, o carneiro, o peru. Então não dá mais para você imaginar que nos dias de hoje você consegue ter aquela qualidade de vida. Esse é um ponto importante. O outro ponto que até é relacionado a essa mudança histórica é que eu acho que o grau de estresse da população daquele período em relação a hoje mudou. Não que as pessoas naquela época, os nossos avós, não tivessem problemas. Tinham muitos problemas. Alguns deles viveram até a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um tremendo estresse, uma crise financeira que abalou o mundo todo. Mas a gente sabe que era um tipo de estresse diferente do padrão de hoje. Hoje o nosso estresse está relacionado à poluição ambiental, que na época era muito pequeno. É um estresse relacionado aos mecanismos tecnológicos. Trânsito nas grandes cidades. Nós não temos hoje mais transporte via trem. Na época deles havia, hoje é tudo em estrada. Então aglomera todo mundo no mesmo lugar. E isso gera, lógico, um desconforto, um estresse maior. Fora a poluição, né? A poluição, a quantidade de pessoas que habitam o mundo hoje. Então, hoje, muitas pessoas concentradas numa mesma área, né, nas áreas urbanas. Então, acho que esse tipo de estresse mudou e, junto com o padrão alimentar, gerou essa grande quantidade de doenças que a gente vê quando se consome aí alimentos que no passado eram considerados inofensivos, né? Agora, no caso do leite, a piora foi só devido à alimentação da vaca e também os hormônios, os remédios com que ela é tratada? Seria multifatorial, né? O tipo de alimentação do animal, a utilização eventual de hormônios, o processamento químico do leite, né? Com alguns detalhamentos aí, pode ter contribuído também para não ser tão natural como no passado era. Agora, claro, como eu acentuei, a industrialização também veio baseado em algumas estratégias de pesquisa. Então, isso também a gente não pode ignorar. A pesquisa também trouxe um melhoramento de todo o produto alimentar. Mas, como um todo, a gente vê que houve essa mudança drástica de períodos históricos, né? Então, pessoas que hoje são longevas com 90 anos e que se alimentam, às vezes até hoje, de porco, o leite da vaca. Se você imaginar que pessoas da nossa idade façam isso, dificilmente a gente chega na idade dessas pessoas. Talvez aí, como eu coloquei, talvez também tenha um fator adicional que é o grau de estresse, que na época deles, talvez o mundo fosse um pouco mais romântico. Então as pessoas... mais calmo, né? Mais calmo. Pode dizer assim. As pessoas ainda tinham aquele hábito de, no final do dia, bater papo em frente à casa. Hoje, com a tecnologia... Antes era televisão, né? Hoje, com outros recursos que nos aproximam mais, internet e assim por diante, a gente se distancia um do outro. E os conflitos, eu acho que acabam aumentando. Verdade. Olha que impressionante como o estresse influencia, né, em toda a saúde do corpo, no funcionamento global do nosso organismo, sem dúvida. Mas o coração sofre bastante com isso, né? O coração acaba sofrendo porque quando nós estamos numa situação de estresse, qualquer que seja o estresse, pode ser um estresse causado por um problema amoroso, um problema profissional. Então, atualmente nós estamos vivendo uma crise financeira que pode gerar demissão, que pode gerar perdas que a pessoa vinha acumulando e tem que se desfazer daquela reserva financeira, ou às vezes uma falência. Tudo isso faz com que a pessoa tenha um grau súbito de estresse e é difícil administrar isso. O que o organismo faz? Quando nós estamos submetidos a essa pressão psicológica, o nosso organismo ele tem como resposta natural liberar substâncias na circulação. São chamados hormônios de estresse. Por exemplo, a adrenalina, noradrenalina, que a gente fala, estou com adrenalina, estou com um pique total. Mas essa adrenalina, ela tem um limite para fazer bem para nós. Após esse limite, ela começa a dar dor no peito,
ela começa a dar alterações na pele, ela começa a dar irritabilidade excessiva, ela começa a mudar o seu humor. E aí o impacto disso é no relacionamento profissional, amoroso. Então todo o circuito que envolve o ser humano, que está com aquela descarga adrenérgica por estresse, é envolvido. Uma relação amorosa, por exemplo, que não é bem sucedida e que a pessoa não sabe administrar, por exemplo, no caso de uma traição, que infelizmente hoje a gente sabe por vários estudos que aumentou a taxa de traição, por vários motivos, mas essa traição tem um impacto no organismo humano de liberar esses hormônios de estresse. Então a pessoa fica taquicárdica, fica com palpitação, fica com sudorese excessiva, começa a ter queda de cabelo, alteração de pele, alteração intestinal, às vezes começa a ter sintomas genéricos do organismo, não só cardíacos. No coração nos preocupa um pouco mais, porque às vezes pode gerar até um evento fatal, que é um infarto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente estava antes do programa até conversando, né, sobre... o senhor estava falando sobre a síndrome do coração partido. Então a gente pode dizer mesmo que o coração está ligado às emoções? Sim, porque sim. Eu pensava antes que era uma coisa mais simbólica, né? Mais simbólica, e que a gente realmente sentia pelo cérebro. Nós temos as duas coisas. Nós temos a manifestação mental, né, cerebral, daquele desejo ou daquela sensação de ser rejeitado ou ser amado, nas duas situações, mas a repercussão se faz por meio da liberação de substâncias que acabam afetando o coração. Então, muitas vezes a pessoa procura o cardiologista e se o cardiologista tiver condições de fazer uma boa entrevista, ele vai detectar que o problema central não é cardíaco, é psicológico. A pessoa está somatizando, e o coração é alvo disso, uma decepção amorosa, a perda de um ente querido, uma decepção no trabalho e assim por diante. Como que é o coração, essa síndrome do coração partido? Essa síndrome ela se apresenta com caracteres muito semelhantes a uma dor de um infarto, a tal ponto da pessoa às vezes chegar a ser submetida a um cateterismo, porque o sintoma é tão importante, é tão chamativo, que na primeira avaliação amedronta o médico fica até assustado com a intensidade ele acaba, por precaução, pecando por excesso. Então, às vezes, os sintomas são tão importantes que dá um pouco de insegurança você falar, não, isso aí é uma decepção amorosa, eu não vou investigar. Então, até você ter essa segurança, a gente acaba, às vezes, fazendo exames. Então, como se fosse uma dor de um infarto convencional. Forte? E muitas vezes muito forte, com palpitações expressivas. E daí a hora que o médico vai ver? Na hora do exame a gente acaba verificando, né, felizmente, que não tem nenhuma alteração estrutural do coração. Mas a pessoa acaba chegando ao ponto de ser levada a uma sala de cateterismo, ser investigada, para depois a gente falar, puxa, olha, eu tinha essa hipótese, mas é uma hipótese que me dá tanta dificuldade de palpar, que eu acabei optando por fazer o caminho natural. Porque é difícil você bancar e falar, não, olha, isso é apenas um problema emocional, vá para casa, tome um ansiolítico. E se não for, pode né? Não então, ser, pode né? não ser. Então, e pode afetar, né? De repente, essa síndrome pode afetar o coração pode, ao tal ponto que vire mesmo um problema de coração? Com certeza. Há relatos significativos de pessoas que não têm esse controle emocional e que uma somatória de problemas, como eu falei, morre alguém da família, depois uma decepção amorosa, depois um outro falecimento, um problema profissional, um problema financeiro. Essa somatória de fatores pode levar a um desencadeamento de fenômenos cardíacos concomitantes e a pessoa pode, às vezes, ter um evento fatal. Então, não podemos subestimar. Embora o nome seja romântico, né, coração partido, aquela ideia mais filosófica, mas a gente sabe que tem uma fundamentação clínica que não pode ser subestimada de hipótese alguma. Agora, cabe ao cardiologista essa habilidade de ponderar. Então, muitas vezes é preferível fazer o exame, investigar, talvez não um exame muito invasivo, mas fazer alguns exames iniciais para ter certeza do que está acontecendo. Para se nortear, exatamente. Né? E observar muito o comportamento da pessoa, a história é muito importante. Nesse momento, uma boa entrevista, o médico consegue, através dessa boa entrevista, perceber qual é a tendência da pessoa. Se é uma tendência mais para o problema emocional ou se existe algo mais estrutural.
O problema, doutor, é que nem todo médico hoje em dia faz uma boa entrevista, né? Às vezes o atendimento médico hoje, ele ficou muito compactado. Isso é um problema muito sério, porque a medicina tradicional nos ensina, na escola médica, que a principal etapa do exame é a história. 70% a 80% das vezes você consegue já direcionar o seu raciocínio clínico baseado na história. O exame complementa. As informações que o paciente te passou. Exatamente. O exame ele é até chamado de exame complementar. Então a função dele é apenas complementar uma hipótese que você formulou com base na história. Agora, se a história é muito compacta e muito fragmentada, é como se você estivesse dando tiro no escuro. Você faz o exame, se acertar, você descobre. Se você não pedir o exame correto, pode deixar passar alguma coisa. Então, hoje caberia ao médico ter essa habilidade. Agora, o problema é que a estrutura que envolve o médico, a pressão, o número de pessoas para atender, quer dizer, aí outros fatores que não são os adequados. Em hospitais públicos. Exatamente, a demanda é muito grande, a pressão. Muita demanda, a gente sabe que o sistema de saúde brasileiro ele não nos permite, às vezes, executar dessa forma. Mas, em tese, o correto é você fazer uma anamnese, a gente chama essa história médica de anamnese, com muito cuidado, porque ali você detecta as pistas, né? Você percebe como um bom investigador o que está acontecendo. Pois é. E tem um exame também, doutor, que nem todo médico pede, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre isso da outra vez que o senhor veio na outra entrevista, não foi? Existem hoje exames que a gente pode fazer no sangue, né? Você colhe um pouco de sangue e solicita marcadores de risco cardíaco, né? Por que são marcadores de risco cardíaco? Porque são proteínas novas que foram descobertas e que, quando elas estão elevadas na circulação sanguínea, elas indicam, entre outras coisas, um risco cardiovascular aumentado. Então, como eu coloquei, a formação daquelas placas de gordura, a gente pode prever essa formação ou pode acompanhar essa formação baseado na curva dessas proteínas no sangue ao longo do tempo. Então, como exemplo, a gente pode pedir a proteína reativa, chamada proteína C reativa. É um exemplo de um exame bioquímico muito comum que a gente pode pedir, mas que às vezes é esquecido. Em alguns laboratórios nós podemos solicitar a homocisteína, que é um outro tipo de proteína que nos mostra, quando ela está elevada, que o risco cardiovascular daquele indivíduo é maior. Às vezes ele não tem nada ainda, ele não tem sintoma, mas o fato dele estar convivendo com uma taxa aumentada desses dois marcadores é um prenúncio de que ele tem um risco cardiovascular elevado. Então aí a gente já começa a entrar com algumas medicações específicas, alguns antioxidantes, orientar um aumento da prática de exercício. A gente é mais agressivo na abordagem, no sentido de, olha, não pode fumar de forma alguma, não pode comer determinada carne de porco de forma alguma, e a gente às vezes tem que acentuar a nossa contundência como médico, porque a gente está vendo essa taxa de risco subir por meio desses marcadores. Então é interessante trabalhar com eles também, nos dias de hoje. É por isso que é importante sempre frequentar um médico, né? Sempre fazer um check-up, né? Mesmo que não haja tantos sintomas, mas se existe já um histórico, né, um risco. A gente recomenda a cada 6 meses para as pessoas que têm esse histórico familiar ou tem algum fator de risco, pessoa que fuma, que é diabética, então a cada 6 meses é o mais adequado. Para aqueles que teoricamente não têm nada, no mínimo 1 ano, anualmente. Agora, eu queria até aproveitar e dizer assim, até para intuito de desmistificar, a pessoa que tem uma aparência física que chama atenção no sentido de não ser tão gordinha, de parecer uma pessoa magra, mais equilibrada fisicamente, não quer dizer necessariamente que ela tem uma saúde cardiovascular. Claro, é importante não ter sobrepeso, é importante manter uma atividade física, mas às vezes você pode ter muitas pessoas fumantes que têm uma conformação física magra. Você pode ter muitas pessoas, por exemplo, diabéticas, com colesterol super elevado e que não aparentam no seu biotipo. Sim, eu tenho uma parente, eu tenho uma tia bem magrinha e que não aparenta o que ela tem internamente. Então, a gente não pode ter essa correlação. Agora, claro, às vezes você vê uma pessoa mais obesa, ela tem mais risco? Tem, porque indica que ela tem uma massa de gordura acumulada. Mas o inverso não é verdadeiro. O magro não implica necessariamente em saúde. Precisamos ver os hábitos dele. Às vezes ele é um chocólatra, às vezes ele é um fumante, às vezes ele come gordura, mas não tem aquela propensão para engordar. Então precisa tomar muito cuidado
e não olhar só para o biotipo externo da pessoa. Bom, eu vou para mais um intervalo, mas na volta eu vou querer saber mais aí sobre o chocolate, tá? Bom. Você que está assistindo a gente, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta, estamos hoje falando sobre o coração. Estou conversando com o cardiologista, Dr. Edmo Atic Gabriel, ele é cirurgião, né? Cardiologista, cardiovascular. Existe diferença? Vou até aproveitar, Existe. Nem todo cirurgião é clínico e nem todo clínico é cirurgião. Né? Exatamente. Existe essa diferenciação. Existe o cirurgião cardiovascular, que é aquele que cuida, que pode operar o coração e grandes vasos ligados ao coração, como a própria aorta, né, que eu mostrei. E existe o cirurgião vascular puro, que ele trabalha com artérias, veias do corpo todo, mas não atua na parte diretamente no coração. Então, são duas especialidades irmãs, mas que são distintas na sua área de atuação. Tem bastante especialização hoje, Sim, né? sim. E agora, durante o intervalo, veio um monte de perguntas aqui dos colegas, né? A respeito de tratamentos naturais para prevenir, né? Alguns comprovados, né? Já outros não. Né? Vamos tirar a dúvida das pessoas? Isso é interessante, Patrícia, a gente citar, porque na prática cardiológica não é incomum se utilizar produtos naturais, associados ou não aos remédios propriamente ditos. E isso depende muito da formação do cardiologista, da visão que ele tem. Então, embora às vezes não haja uma comprovação tão bem estabelecida, mas há evidências, há estudos que mostram uma correlação direta. Então, um exemplo, se você me perguntar, os ômegas, ômega 3, ômega 6, 9, que provém dos peixes de água fria, eles são interessantes para a proteção cardiovascular? Eu vou te responder como cardiologista que sim. Talvez o efeito não seja o mesmo num grupo de pessoas como no outro. Então isso é muito indivíduo dependente, depende do seu metabolismo e assim por diante. Mas eu tenho como regra, muitas vezes, utilizar em paralelo à medicação, ou às vezes até como substituto da medicação, numa fase inicial do tratamento, quando eu quero prevenir, substâncias naturais, como o próprio ômega 3, a vitamina E, que é um antioxidante importante, que a gente vê, por exemplo, onde a gente tem vitamina E? Em castanhas. Então, um consumo periódico de castanhas pode ser útil. Castanha do Pará, nozes, avelã. Não pode ter aquele costume... Não pode ser um monte. Não é um monte, exatamente. Não é o amendoinzinho do dia a dia, aquele amendoim com cervejinha. Não é isso que eu estou dizendo. É o hábito regrado de você consumir alguns peixes do tipo atum, eventualmente o salmão, que são ricos em ômegas, então isso é importante para a saúde cardiovascular. Mesmo aqui no Brasil, doutor? Porque mesmo no Brasil. Já ouvi dizer que o salmão vendido aqui no Brasil não é assim tão rico em ômega 3. Isso é uma verdade que você está falando, mas aí o detalhe é assim, a gente não sabe como que o salmão foi criado, porque na verdade o que se sabe é que o atum é rico em ômega 3 e o salmão é criado nesse ambiente com o atum. Então, dependendo da origem do produto, a gente sabe se o salmão é rico ou não em ômega 3. É por isso que no Brasil você não sabe... Mas sempre vai ter um pouco. Sempre vai ter um pouco. Agora, o atum ele é mais rico em ômega do que o salmão. Então, muitas vezes é mais adequado comer o atum do que o salmão. O salmão ainda tem uma gordura aí que não é tão adequada. As vitaminas E, a vitamina E, que vem das castanhas em geral, é interessante. A linhaça, os óleos de algumas sementes, como a semente de linhaça, que é um produto que você pode comer na forma de óleo, na forma de semente mesmo. Grãos em geral, como aveia, é interessante para a saúde cardiovascular. Aquelas sementes, tipo semente de girassol e uma outra pequena que parece comida de passarinho? Exatamente, a semente de girassol, que é importante, a linhaça, a quinoa, são todas na forma ou de óleo ou na forma do grão mesmo. Você pode misturar quando é grão com arroz, feijão, farinha. Então, são úteis para a saúde cardiovascular porque são ricas em antioxidantes, que são substâncias que evitam a formação da gordura dentro das artérias. Agora, eu poderia citar outros produtos que são muito típicos, né, e que vêm daquelas receitas caseiras que muitas vezes a gente ouve em consultório e que a gente não deve também rejeitar. A berinjela é muito útil. Comer a berinjela, principalmente na forma refogada.
Algumas pessoas gostam de comer na forma crua, alguns tomam a água da berinjela, tudo isso é útil. A berinjela, a abobrinha, o tomate, são produtos naturais que têm benefícios cardiovasculares. E o limão? O limão, por sua vez, ele tem uma utilidade no sentido de auxiliar na digestão da gordura. Então, se a pessoa não tiver gastrite, não tiver nenhuma intolerância ao limão, que é mais ácido, limão, já vou estender para o próprio abacaxi, por exemplo, tanto que é um costume em churrascaria, você vai comer uma determinada carne e o garçom te traz o abacaxi junto. Isso não é uma coisa sem lógica. Por que ele traz a carne e às vezes no próprio espeto tem um pedaço de abacaxi? Porque o abacaxi, como o próprio mamão, a papaya, né, tem proteínas que ajudam na digestão. E aí automaticamente melhora, digere mais a gordura, a gente elimina mais fácil, agrega menos no coração. Então são caminhos de tratamento natural muito úteis. Outros produtos que seria interessante citar, algumas frutas, né? Maçã tem algumas proteínas interessantes que protegem o coração, a romã. Evitar, no caso, aquelas mais oleosas, né? Então manga, abacate, que tem propriedades muito boas, mas não devem ser consumidas diariamente, pode ser muito, porque são mais oleosas. E o gengibre, doutor? O gengibre é outro produto muito interessante, que é usado muito na forma de chá, né? E qual é o efeito do gengibre? Ele é um acelerador do metabolismo. Então, automaticamente, você consegue emagrecer e queima gordura. Agora, apenas uma ressalva. Essa aceleração do metabolismo gera, em algumas pessoas, aumento da pressão e aumento do batimento. Então, eu já tive pacientes no consultório que eu tive que pedir para parar o gengibre, porque ele estava ajudando na queima de gordura, mas ele estava dando uma palpitação frequente, crise hipertensiva, aí a gente teve que recuar. Então, por isso que é importante fazer isso sob orientação de um nutricionista e de um cardiologista. Se o cardiologista tiver essa visão mais global, o próprio cardiologista consegue conduzir isso de uma forma bem tranquila. O limão, o senhor falou que tem uma receita aí. O limão, recentemente saiu uma pesquisa, que na verdade não é recente. A pesquisa saiu agora, mas ela diz respeito a uma pesquisa feita em 1923, um ganhador de prêmio Nobel, que mostrou que a associação do limão com algum tipo de óleo favorece a digestão de gorduras no organismo e desintoxica o fígado. Então, uma receitinha muito simples que pode ser adotada no dia a dia, na nossa casa, é de manhã você tomar 2 a 3 colheres de limão dissolvidas no azeite. Colher pequena ou colher de sopa, pode ser uma colher de sopa. Você mistura 2 a 3 colheres de limão com 2 a 3 colheres do azeite extra virgem, que é aquele azeite melhor processado. A mistura dos dois equilibra o pH, não fica algo muito ácido, e essa substância conjunta favorece a eliminação de gorduras do nosso organismo. Então é um produto natural que pode ser utilizado, ele não é milagroso, mas logicamente ele é muito benéfico e não vai ter efeito colateral. Toma um pouquinho de manhã? Toma um pouquinho de manhã em jejum e depois toma o seu café naturalmente. Eu, por exemplo, tenho esse hábito. Comecei a ter esse hábito depois que eu vi essa pesquisa e que é um resgate de um estudo muito bem feito, só que ficou no tempo, né? Há 90 anos atrás ficou esquecido. Que legal. E toma as 3 colheres... Você toma 3 colheres ou 2 a 3 colheres de limão com 2 a 3 colheres e você toma de uma vez para ter esse objetivo de realmente desintoxicar o fígado, no caso, para aumentar a ação do fígado no sentido de digerir mais as gorduras. Muito legal. E o chá de gengibre, para quem pode... O chá de gengibre, para quem tomar ao longo do dia. Sem problema nenhum. A questão é que ele aumenta o metabolismo, então às vezes aumenta a sudorese, isso pode te incomodar no trabalho, né, para quem tem mais tendência à sudorese. Dá um pouco mais de palpitação. Então, é questão de ver se a pessoa tolera. De repente, né? Não precisa tomar todo dia, tomar um dia sim, um dia não tomar em grande quantidade, porque você pode tomar uma xícara pequena e pode tomar um copão, né? Então, a pessoa tem que ter esse bom senso. Se ela toma uma xícara pequenininha e não acontece nada, mantém nessa dose. Para que tomar um copo grande e começar a ter esses efeitos que são indesejáveis? Verdade. Nosso tempo está terminando, a Fabi está fazendo... corta... Está terminando, mas dá tempo ainda de passar o teu contato, pode ser o site, pode ser o contato no Facebook. O meu site para contato é www.drgabrielcardio.com.br.
Lá nesse site tem meus telefones, meus endereços, tem o Tira Dúvidas, que eu estou à disposição para responder legal. todas essas questões aí polêmicas, porque sempre existem muitos pontos polêmicos no dia a dia. Ok. E através do site fica mais fácil para fazer os contatos. Verdade. Então, anotem aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Tá estou à convidado a disposição voltar. para voltar outras vezes. Muito Obrigada, obrigado. viu? Eu agradeço pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no YouTube também, /Análise Direta. Você pode assistir todas as edições aí do nosso programa e você pode também mandar sugestões, quem você quer que seja entrevistado, mandar perguntas e participar de promoções. Um beijo, até o próximo programa. Tchau.